Fala pessoal, tudo bem? A série de entrevistas do Diário do Rio, entrevistando candidatos às eleições desse ano, hoje recebe Mônica Cunha, do PSOL, vereadora, candidata à reeleição para a próxima legislatura. Mônica, obrigado por estar aqui com a gente, tudo bem? Obrigada a vocês. Obrigada a vocês pelo convite. Tudo bem. Bom, vamos começar, Mônica, falando de uma pauta que é central no seu mandato, na sua legislatura, que é o combate ao racismo, né? Certo. Queria que você falasse das suas ações na Câmara nesse período que você ficou, né? Você não entrou no início, né? Você entrou depois, mas queria que você falasse das suas ações em relação ao combate ao racismo e o que mais pode ser feito para combater esse problema gravíssimo histórico no Rio de Janeiro. Ok, Felipe. Eu vou fazer rapidamente um histórico, só para as pessoas entenderem por que eu escolhi, porque essa é a minha política, não só de vida, mas enquanto parlamentar dentro dessa casa, tá? Bem rápido. Eu tive um filho assassinado pelo Estado, então eu tive que aprender na dor, né? O que tinha me acontecido realmente. Não era só simplesmente assim o meu filho ter sido assassinado pelo braço armado do Estado e eu me limitar a essa situação e achar que estava resolvido isso. Não, eu me aprofundei para entender por que o meu filho, por que eu, enfim, por que toda aquela contextualização absurda na minha vida, aquela tragédia que eu nunca achei que iria acontecer. E é isso, né? Eu fico brincando que não foi muito difícil chegar na matemática do 2 mais 2 é 4, no sentido do racismo. Né? Entender que a falta de políticas, a falta de oportunidade, né? O racismo existente, não só na estrutura, mas também na institucionalidade, leva a essas situações, sabe? E o racismo, quando eu digo na sua estrutura, é isso, é ela que consolida todas essas instituições, como a instituição da polícia, como a instituição dessas casas legislativas. Elas foram construídas a partir desse racismo. Então, o não ter políticas para jovem negro, esse jovem negro não ter oportunidade, a gente não ter moradia, não ter uma moradia digna, não ter comida, de fato, digna na mesa, não ter uma educação de sucesso, uma cultura que a gente possa, de verdade, nos favorecer, isso é por conta do racismo. Então, entendendo essa situação, né, e racializando tudo à minha volta, ao meu cotidiano de vida enquanto uma mulher negra, brasileira e carioca, porque eu sou nascida na cidade do Rio de Janeiro, né, eu fui entender, e é isso, eu sou nascida na Zona Sul, né, eu tenho quase 60 anos, venho de Botafogo, mas fui morar na Zona Norte. Então, é a Zona Norte, um pouco, Baixada, um pouco mesmo, que eu me tornei mulher, mãe, avó, militante, educadora social e vereadora dessa cidade. Tá? E aí que eu pude realmente perceber as diferenças, que são gritantes. Como é que eu falo? Após o túnel e depois do túnel, entendeu? Tem totalmente uma diferença, enfim, absurdo. E aí, quando eu entro para essa casa, já tendo esse entendimento, já tendo isso consolidado na minha vida, eu lanço uma comissão que chama Comissão Especial de Combate ao Racismo. Mas luto incansavelmente, porque a minha entrada se deu no dia 2 de fevereiro de 2023, né? E aí é uma entrada relâmpago, uma entrada que já existia 2 anos, que já tinha 2 anos que outros vereadores já estavam fazendo as suas políticas, os seus projetos. E aí eu entro na metade do caminho, né? Com a bola já em campo real. Então eu tinha que, de fato, destacar meu trabalho e destacar minha política. Por que eu vim aqui para dentro? E aí o combate ao racismo foi meu cartão de visita. Eu faço essa comissão, dentro dessa comissão a gente tira 3 eixos, né? Que posso trabalhar tudo, mas é isso, 3 eixos, que foi educação, saúde, cultura, patrimonial. Na educação, para trabalhar o quê? Para trabalhar as 2 leis, 10.639 e a 11.645. Por quê? Porque são as leis existentes nacionalmente, mas que ainda a implementação cotidiana delas dentro das escolas municipais da cidade do Rio de Janeiro é uma dificuldade incrível. Temos-se aqui, que eu vim descobrir a partir
que eu entro nesse lugar, que existe um núcleo dentro da prefeitura, dentro da educação, chamado GERER, né, que é um coletivo, um grupo, que é para trabalhar as questões raciais, mas que, de fato, não funciona cotidianamente como deveria. Então, é um tema completamente capenga, né? Não tem essa efetividade. E eles deixam para trabalhar nas datas como 25 de julho, Dia da Mulher Negra Caribenha da América Latina, ou 20 de novembro, que é dia de zumbi, ou os 21 dias de ativismo contra o racismo. E não é isso. Racismo você trabalha todos os dias, a lei está aí dizendo isso. A 10.639 é um reconhecimento da nossa história e de nós, enquanto seres humanos negros viventes nesse estado, nesse país e nessa cidade. E a 11.645 é para a gente saber de verdade quem é os verdadeiros donos dessa terra, que não somos nós, enquanto população negra, e sim a população indígena. Então, é para a gente ver como é que se deu, né, essas duas populações que são tão discriminadas e tão marginalizadas no sentido de sempre ficarem à margem das políticas, entendeu? Dos direitos. Então, eu entro com essa finalidade. E aí a gente consegue, de verdade, no sentido de fazer a escuta, Felipe, foi isso. Escutamos todo mundo na ponta, não só quem estava na ponta do trabalho, mas também quem está na gestão. E aí fizemos uma audiência pública chamando o respectivo secretário da Educação para poder nos dar, né, explicação sobre a situação. A mesma coisa fizemos na cultura, quando a gente ouviu toda a cultura que existe dentro dessa cidade, né? E que não é só o carnaval que acontece maravilhosamente uma vez por ano, que vai para o mundo, não. A cultura nossa está aí, capoeira, jongo, e várias rodas de samba, sabe? Então, assim, que não é valorizada. Eles só dão valor ao carnaval, que é mundialmente conhecido. Então, a gente chama todas essas pessoas, escuta também, faz uma audiência pública. E a mesma coisa na saúde. A saúde a gente tirou, né, para trabalhar a saúde da população negra, Felipe. E a implementação desse programa que já existia. Né? A gente chega vetando os vetos do prefeito no sentido de mudar o programa, que já era uma luta desse comitê há muito tempo. Então, a gente deixa o programa do jeito que era para ser. E começa, de fato, a lutar com o secretário, que é o seu Daniel Sorange, para que ele implemente. Porque é isso, tem diferença sim, sabe? Tem doenças específicas para nós. E a gente podia evitar várias coisas se, de fato, esse programa tivesse sido implementado cotidianamente dentro da Secretaria de Saúde. Enfim, a partir daí, nós fizemos, ano passado, um relatório final, falando de tudo isso que nós fizemos. Né? E também, a partir dessa escuta, Felipe, fizemos alguns projetos que se tornaram políticas. O primeiro foi, a gente conseguiu instituir a Semana Vítima de Violência, porque é isso, é desse lugar que eu venho, né? Quando eu falei que eu tive meu filho assassinado. Então, eu pertenço ao movimento de familiares de vítimas de violência do país, não é só Estado, não é só... Eu fundei, em 2003, um movimento chamado Movimento Moleque, sabe? Que dá toda essa amplitude para a gente falar sobre violência, né, que acontece e que desemboca no genocídio da população negra, mas principalmente da juventude negra. Então, eu fiz a Semana Vítima de Violência. Qual o significado disso? Para a gente soltar fogos, ficar feliz? Não. É para poder essa cidade saber, toda a população, mas também o prefeito, a sua responsabilidade dessa morte cotidiana na cidade. Porque quem mata é o Estado. Sim, porque a polícia é a responsabilidade do Estado. Mas esses corpos estão caindo aonde? Em Marte? Não, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Em diversos bairros, em diversas favelas que estão aqui na cidade. Então, essa semana é para ter ações para que todos os moradores da cidade, principalmente o prefeito, saiba da sua responsabilidade nesses assassinatos. Que o genocídio ele não se dá apenas no tiro do fuzil naquele corpo, ele se dá na falta de direito e que perpassa por essa cidade. Porque as escolas dentro dessas favelas, olha a quantidade de dias que esses meninos ficam sem estudar por conta das operações. Isso não é preocupação do prefeito, é de quem, sabe? Então, assim,
é como a gente tem que tratar, e a gente fez essa lei. Também fizemos o Dia do Jongo, Dia Municipal do Jongo, que é isso, pela cultura, né? O jongo falando para essa garotada que está vindo aí, que não sabe que a cultura é maravilhosa, é funk, é o rap, mas tem o jongo, gente, que é a nossa ancestralidade, e eles têm que saber, porque é isso, é ter um entendimento de quem é você, o que, que nós estamos fazendo dentro dessa cidade. E aí depois você parte para fazer o que você quiser, mas você tem que saber quem é, da onde você veio. Né? Fizemos o Dia Municipal do Jongo, que ele se dá agora, a semana de familiar de vítima, ela se dá do dia 12 de maio ao dia 19 de maio, todo ano. E o Dia Municipal do Jongo, ele se dá no dia 24 de junho. Esse ano a gente comemorou as duas. No dia que a gente instituiu a semana, eu homenageei 164 mães de vítima dentro dessa casa, com moção e com a medalha Pedro Ernesto para mães de Acari, familiares de mães de Acari, porque as mães mesmo, todas elas já faleceram. Que é isso, é essa casa retificando, que reconhece essa luta e que sabe da sua responsabilidade. Todos esses vereadores que tem aqui, quando se comprometeu a cuidar das pessoas, a, de fato, ser um vereador da cidade. Então, você tem que saber o que acontece nessa cidade. E no Dia do Jongo, a gente fez uma comemoração, uma festa, mostrando o jongo. Todo o jongo desse estado. Veio todos os grupos que nunca, a maioria deles nunca entraram aqui dentro, nunca conheceram essa casa e se sentiram totalmente pertencentes. Afinal de contas, aqui é a casa do povo. Então, o povo tem que conhecer esse lugar. Né? Então, a gente fez isso, mas também fizemos, né, a comissão, Felipe, que era especial, se tornar permanente. Então, pela primeira vez, numa casa legislativa, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma comissão de combate ao racismo dentro de uma... O que significa isso? É uma comissão que dialoga diretamente, sem curva, com a população negra. E tudo que essa população negra representa. Então, essa comissão, ela está imbuída não só de denúncia, mas também de encaminhamento, mas também de reconhecimento, sabe? Então, a comissão, ela abrange tudo isso. E ela é uma comissão permanente, ela é uma comissão que está aí para o legado dessa casa, que essa casa completou ano passado 100 anos. Demorou 100 anos, mas a gente conseguiu ter uma comissão permanente nessa casa. Né? E a gente também, hoje, né, esse ano, a gente conseguiu fazer uma frente parlamentar do afroturismo, que também é uma demanda inovadora dentro dessas casas legislativas, que nunca foi feito, para a gente falar da sustentabilidade, do empreendedorismo, né, da população negra, da sua existência e da sua resistência dentro dessa cidade, né, a partir de toda a nossa história de escravidão e de ter vindo para cá sem querer vir. Né? Mas como a gente consegue chegar até o... Então, o afroturismo, ele vai simplesmente explicar isso. Né? E agora a gente também instituiu o programa, Felipe, Programa Municipal de Atenção Psicossocial à Vítima de Violência Armada. É um programa que, para essas famílias que perdem seus filhos, mas que, de qualquer forma, passam por alguma violência, e assim, para deixar bem específico, não é só para a família que mora na favela, só para a família que perde jovem preto, não, é para qualquer familiar. O familiar que perde seu filho, que é policial, tem direito? É óbvio, ele é um familiar de vítima. Então, claro que ela tem que ter direito também a esse programa, que as pessoas acho que não estão entendendo. Quando a gente faz uma política pública, é para todo mundo existente. Não é uma política de gueto, uma política específica, não é isso. Eu faço política pública para a cidade do Rio de Janeiro. Então, a cidade do Rio de Janeiro é que vai estar se favorecendo dessas políticas públicas. Né? É isso, né? É isso. Esses foram os projetos de lei que eu, esse ano, né, de 23, com esse início de 24, que a gente está aí no ano e meio, conseguimos implementar. E agora é isso, é partir para 25, se o orixá assim querer. Foi bom que você já deu uma entrada em vários assuntos que eu vou falar ao longo da entrevista. Mas antes eu queria falar sobre uma pauta que está rolando agora na Câmara, né, que é a votação da Guarda Armada, que é uma pauta muito, imagino, que seja muito simbólica, central para o seu mandato, por tudo que você já falou, por tudo que você já fez.
Como é que você está vendo essa discussão na Câmara? O que você acha que vai acontecer? Queria que você falasse um pouco sobre isso, depois a gente volta para as suas pautas. Eu queria te perguntar também, atrás do seu filho, na foto? É seu filho? Esse é meu filho que foi assassinado, Felipe. Estou vendo a foto atrás. Eu sou mãe de 3 filhos, né? Eu tenho o meu mais velho, que tem 42, hoje mora nos Estados Unidos, ele é formado, é professor de jiu-jitsu. Tenho um caçula de 30, que está fazendo aí faculdade de serviço social. E tenho esse, que esse aqui, Felipe, é para mim nunca esquecer por que estou aqui, da onde eu vim e por que eu tenho que continuar e para onde eu, sabe? Isso aqui é para mim não me perder na política, porque eu não posso me perder. É meu filho, Rafael da Silva. Eu queria que você falasse sobre essa questão da votação em relação ao armamento da Guarda Municipal na cidade do Rio. Felipe, né, independente, o partido também é contra, né? Mas se por acaso não fosse, eu sou contra totalmente. Entendeu? Não tem como ser a favor de mais um grupo armado nessa cidade, que a gente já sabe que tem tantos. Então, vamos combinar que não precisa mais de ninguém com arma de fogo nessa cidade do Rio de Janeiro. E vou dizer por quê. A gente já tem a Polícia Militar, Civil, FIM e outros, né? Que já andam armado, que tem aí a sua prerrogativa para ter arma de fogo na cintura, que já faz todo esse estrago que eu acabei aqui iniciando, falando para você. Quer dizer, fiz projetos que se tornaram políticas públicas em vias desses assassinatos, em vias dessa política de morte que já existe desde sempre, muito antes de eu vir para a militância. Então, como é que eu vou aceitar guarda municipal que foi instituído, de fato, para estar cuidando da cidade, mas não numa expressão de repressão, né? Como que já tem essas atitudes absurdas que a gente sabe com o camelô, com os trabalhadores informais, porque é trabalhador. A gente não tem aí diversas firmas, deveria ter, porque esse país, o que ele não é pobre. Estou dizendo pobre no sentido de não ter dinheiro. Não entra nessa que a gente sabe que não. Mas, por conta do racismo existente, as pessoas que deveriam, de alguma forma, se beneficiarem, nunca se beneficiam com que... E não estou falando beneficiar no sentido da benéfica, não. Estou falando do direito. Do direito. É sempre nesse lugar que eu falo. E eles não têm. Então, tem que ir para a rua, porque a gente vive num país capitalista, numa cidade capitalista que você funciona. Quanto você tem, quanto você vale. Se você nada vale, você nada tem. Assim é a cidade do Rio de Janeiro. Então, o guarda municipal já vai numa repressão absurda de cacetete, de spray de pimenta. Tem aí... E que não é a função dele. Eles foram criados para estar olhando o patrimônio e não tratar dessa forma. Então, Felipe, já pensou se eles já tratam dessa? Já pensou se esse povo tiver de arma de fogo? Sabe o que essa cidade vai virar? Um cemitério aberto. Porque já cai corpo à vontade pela polícia militar. O guarda municipal, meu amor, ele só vai triplicar. Eu quero saber aonde que tem tanto terreno para estar fazendo de cemitério. Isso é que eu quero saber. Porque não vai ter cadeia, pode parar, que já não está dando mais. Então as pessoas parecem que não conseguem compreender. Aí aqui na casa, óbvio, que eu não vou te negar não, meu querido, que passe essa lei. Foi adiada por 3 sessões, né? Então, eu não sei se vai voltar, porque isso também não deixa de ser um tiro no pé do prefeito que está aí lutando para ser reeleito, entendeu? Porque aqui na casa... Não é que é muitos do nosso lado, que eu sou uma vereadora do PSOL e sou de esquerda, não são muitos do meu lado, mesmo os que são de direita, que não é de direita extremista, entendeu? Que compreende isso que a gente está compreendendo. Mas a gente sabe que passa. E aí eu digo para você, Felipe, o meu argumento, né? Porque a gente sempre tem que entrar na luta, mesmo que a gente saiba que pode perder, mas perder de pé, perder com dignidade. E aí, é trazer o povo aqui para dentro. Por isso que o meu slogan sempre foi e vai sempre ser chegar de bonde. Eu só ando de bonde. Então, para discutir uma pauta dessa tão perigosa, tão comprometedora para as pessoas da cidade do Rio de Janeiro, para favelado, para pobre, para preto, a população tem que vir aqui para dentro. Que pelo menos... Por isso que eu acho difícil eles quererem botar ainda esse ano, porque é ano de eleição, você está me entendendo? E aí as pessoas vão ver direitinho em quem quer que eles morram. Está entendendo? Então eles ficam adiando, porque é botar o povo aqui dentro e o povo vê. Olha aí, ó. Quem está votando para você não trabalhar, para você não morrer.
Uma coisa é para você morrer, aliás. Uma coisa eu percebi quando eu entrei aqui é isso. Eles não é que tem medo, não, mas como é que eu vou dizer? Ficam receiosos. Quando eles vêem essas arquibancadas cheias de gente, eles ficam nervosos na hora de votar essas safadezas que eles votam. Isso eu não vou te negar, não. Tá entendendo? Então, isso eu já percebi, porque a gente tem que lidar, Felipe, com estratégia, tá? Eu cheguei na metade do caminho, como eu já falei, sabe? O meu partido é um partido de esquerda, mas o número que a gente tem aqui é mínimo para poder estar lutando contra todas essas arbitrariedades, esses absurdos. Então a gente tem que ficar criando estratégia. Porque também eu vou ficar aqui para quê? Para bater palma? Não tem como. Sabe? Então é botar o povo aqui dentro. É de verdade, o povo na casa do povo. Porque aí quando o povo faz barulho, aí eles deixam cair a sessão, eles adiam, você tá me entendendo? E a gente vai ganhando tempo. É isso, entendeu? Porque pra gente não tá indo, porque não dá para você cair pra porrada para dentro do plenário com outro colega, porque isso é decoro, é perca de mandato. Então, você tem que estar criando situações para que essas pautas absurdas, pelo menos demorem, aliás, a ser votadas, sabe? É assim que a gente fica. Porque, para mim, armamento sempre não. Você está falando em relação a ter estratégias, né, na Câmara. Você defende a pauta de direitos humanos, que no Rio de Janeiro, tanto a direita, e muito à direita, obviamente, mas você vai em camadas populares da população, as pessoas também não entendem muito bem e não recebem muito bem essa ideia por causa de um discurso que já vem da direita. Eu queria que você falasse das suas estratégias como vereadora para defender essa pauta no Rio de Janeiro e também, né, na militância, na rua, para convencer e fazer as pessoas entenderem que direitos humanos não é o que as pessoas acham que é, ou que são levadas a entender o que é. Né? Felipe, muito boa a sua pergunta, muito boa mesmo. É isso aí que você falou, ficar buscando estratégia. Vamos lá. Eu entrei para cá, quando eu entrei de bonde, qual é o meu bonde principal? É a minha representatividade, que são essas mulheres, essas mães. E aí, uma coisa, Felipe, é você ver na televisão, você ver um amigo contar para você que a fulana perdeu o filho, que a fulana não sei o quê. É diferente. Outra é você ver na sua casa, na sua cara ali, ó, ao vivo e a cores. E é o que acontece que eu faço. Tudo que eu faço aqui dentro desse lugar, ou fora dele, enquanto uma representante parlamentar que sou, enquanto uma parlamentar, eu trago essas mulheres com as suas bandeiras e suas camisas. Porque a cara delas e a camisa que elas estão vestidas, que eu também visto a minha, está dizendo por que nós temos que falar em direitos humanos. Por que nós temos que falar em direitos humanos com recorte racial. Por que a gente não está popularizando direitos humanos como qualquer coisa, como uma coisa prioritária para a nossa existência, entendeu? Como quando a gente fala em democracia, quando a gente fala em combate ao racismo, por que a gente tem que falar nisso? Por que a gente precisa de uma cidade democrática? Porque uma cidade democrática não vai ser só para mim, não, que perdi meu Rafael, ou para Ana Paula, que perdeu o Jonathan, não vai ser bom para todo mundo, sabe? Porque a gente tem que entender, Felipe, que existe uma discrepância, que o nome é racismo, né? Dessa desigualdade desde outrora, mas que a população branca tem que saber, e é isso que eu faço todos os dias, porque a maioria aqui dentro é brancos, héteros, que o racismo não é um problema, não. O racismo é um problema do branco por conta dos seus privilégios, para não perder os seus lugares. Só que nós não estamos ameaçando eles, Felipe, de tirar o lugar deles, não. Nós estamos nos mostrando que também queremos ocupar esses lugares, porque também é nosso. Não é aquela coisa, aquela guerra, aquela coisa, sabe, de guerra que, não, me dá para cá que é meu. Não, não é sobre isso. É sobre a gente pensar que se a gente trabalhar junto, a gente, de fato, pode fazer uma cidade democrática, uma cidade para todos. Porque não vai ser uma cidade para todos se tiver a maior parte dessa cidade, que é preta, vivendo da forma que vive, não tendo uma saúde, não tendo uma educação, passando fome, a pessoa em situação de rua. A gente não tem como passar para lá e para cá e ver essa pessoa e fingir que não está vendo. E não entrar para dentro dessa casa e não tentar fazer políticas públicas, Felipe, que, de alguma forma, tire aquela situação daquela pessoa daquela situação. Porque o que é que a gente veio fazer aqui, então, Diabo? Entendeu?
Então, quando eu ando com essas pessoas, porque essas pessoas elas trazem toda essa demanda, toda essa situação que todo mundo discute aqui dentro. Porque eu já começo por mim, Caio. Caiu? Foi? Voltou? Eu já começo por mim. Eu fui uma mulher. Hoje eu estou aqui, não vamos ser hipócritas, não ganho salário mínimo. Não vamos ficar essa hipocrisia, não, que eu não começo assim. Mas eu já ganhei, sim, salário mínimo. Não sei quantos anos da minha vida. Eu já viajei muito de ônibus lotado da Zona Norte para cá. Quando eu morava na Baixada Fluminense, tinha que soltar na central da central, andar aqui por centro para trabalhar ou para conseguir estar me articulando na militância, para ir na defensoria, no Ministério Público. E não tinha dinheiro para pegar mais uma condução da central para cá para o centro, sabe? Eu conheço realmente a Câmara, a Alerj, há alguns anos. Conheço porque comecei na militância há mais de 20 anos. Então, são espaços que a gente tem que vir militar. Então, realmente, eu conheço muito, né? Mas é isso. Eu sei o que é contar moedinha para comprar o pão de manhã, sabe? Ou, Felipe, ter condições de comprar 3 pães, que eu tinha 3 filhos, ou 2 e dividir para 3 e eu não comer. Não é que eu estava passando fome, não estou contando uma coisa que é irreal. Estou contando apenas dificuldade, que é o que a gente passa. Tá me entendendo? Do meu filho tá me pedindo uma coisa porque viu na televisão, porque a mídia, ela também tem muito a ver com esse racismo. Ela também propaga esse racismo quando ela diz para um jovem negro, quando ela diz na televisão que o que importa é você ter um iPhone, que esse é o telefone do momento. Então, obviamente, que todo jovem quer ter. Por que só um pode ter o outro, não? Sabe? Mas a discrepância dos salários, enfim. Então, eu lido com a situação de estar falando de direitos humanos, filho, não só para dentro, para essas pessoas que convivem comigo diariamente, tá? Para que elas consigam repassar. E aqui dentro, para fazer com que essas pessoas... Eu digo para você, Felipe, nesse 1 ano e meio, a gente conseguiu fazer muito sucesso, independente assim, que eu estou te falando dos projetos que eu consegui concluir. Eu estou falando de a gente ver mandatos aqui dentro que nunca tiveram pessoas negras, tal, mas se sentirem envergonhados, porque o meu é quase todo negro e, obviamente, tem pessoas brancas também, porque eu estou construindo uma cultura antirracista. A gente não faz só política, pelo menos eu, no meu mandato, para mulheres negras só. Não é sobre isso. Eu faço política para uma cidade. Claro que o recorte racial é meu primordial, entendeu? E o meu mandato tem que ter mais pessoas negras, porque é isso. Por eu entender que são as pessoas que têm menos oportunidades na vida por conta do racismo. Mas, óbvio que eu tenho que ter pessoas brancas, claro, entendeu? Então, essa minha postura, Felipe, tem deixado alguns mandatos muito sem graças, assim, sabe? Então, depois disso, as pessoas mesmo aqui da minha equipe falam: olha, fulano agora tem não sei quem, 2 funcionários negros, tem não sei quem. E eles mesmo no plenário, quando estamos lá todos os vereadores, às vezes alguns vêm falar comigo. Então, assim, de alguma forma, sabe? É isso, o cotidiano faz eles entenderem, entendeu? A situação de estar falando sobre essas mortes. Eu já vi aqui alguns vereadores e atrás, claro que quando vai para a mídia, comigo não é que vai para a mídia, mas tudo bem, pelo menos está iniciando. E atrás de familiares, quando acontecem esses casos absurdos que estão na mídia. Então, de alguma forma, eu estou mexendo com essa estrutura, você está me entendendo? Está fazendo com que essas pessoas se sintam incomodadas. Eu mudei tudo e está tudo azul? Não, não é isso. Mas eu sei, eu sinto, eu tenho consciência que eu estou mexendo com a estrutura que também é racista dessa... E isso é a gente estar falando de direitos humanos. Isso é a gente estar dizendo o quanto direitos humanos é para todos os seres humanos. Só que, se a gente não fizer o recorte racial, a gente não vai estar falando de direitos humanos. Sim. E na Câmara hoje são 10 mulheres, né? 11 mulheres, se não me engano. Então, somos 51 vereadores, somos 10 mulheres e somos 4 mulheres negras. Sim. Essa conta está bem legal, né? Não, tem que melhorar muito isso aí. É isso. Eu queria agora entrar na pauta da cultura, que você falou da criação do Dia do João. Uhum. Eu queria que você falasse como é que... Eu gosto muito de João, acho muito legal e acompanho do jeito que dá para acompanhar. E eu queria que você falasse como é que foi depois da instituição desse dia, como é que foi a resposta dos movimentos, que no Rio tem movimentos grandes até, tem o da Serrinha, que é histórico, tem o da Lapa, tem o Afrolage, enfim, tem movimentos antigos que trabalham essa pauta e esse movimento na cidade.
Eu queria que você falasse como é que foi depois da instituição do dia, como é que foi a resposta desses movimentos e se está surgindo coisa nova, se tem gente se movimentando, se a cultura está se propagando, porque a preocupação era essa, né, da cultura acabar com as pessoas que estão fazendo hoje. Mas eu queria que você falasse por esse olhar também, se está tendo possibilidade de sequência, e tomara que esteja tendo. Não, com certeza, Felipe. Suas perguntas estão sendo simplesmente maravilhosas, porque eu estou podendo também falar aí para as pessoas. Com certeza. Primeiro que esse dia foi brilhante, foi assim um dia mágico, né? E a valorização dessas pessoas. Porque eu percebo o seguinte, quando a gente começou a fazer as escutas, desembocou em audiência pública, até a gente ter esse entendimento de tudo, eu percebi a necessidade, por exemplo, tem vários blocos na cidade de pessoas com mais idade que eu. Eu sou uma mulher que vou completar agora 60 anos. Mas tem gente com mais idade. Que as pessoas estão tirando, que eu fiquei de bobeira, das suas aposentadorias, que são, às vezes, um pouquinho a mais do que o salário, para botar nesses blocos, para poder fazer com que os blocos desfilem nos dias de carnaval. Que a prefeitura, ou se às vezes tem esses, como é que eu falo? Esses projetos de lei de fomento aos blocos, mas essa forma hoje, que eu digo que eu também perco nisso, Felipe, que é da tecnologia, essas pessoas não sabem. Sabe, eu não posso dizer para você que eu sei tudo que tem no meu celular, eu mexo em tudo, eu sou expert. Mentira. Nem no celular, nem no computador, para com isso. Claro que eu sei o necessário e olhe lá. Toda hora eu preciso dos meus universitários novos, dos meus netos, da minha equipe, para estar mexendo para mim. E aí, quem é mais velho, então, piorou. Como é que vai preencher esses formulários que são total complicados? Tá? As pessoas não têm como, então as pessoas ficam sem renda para fazer isso, estão botando nos seus bolsos. Então, quando a gente foi buscar essas pessoas, Felipe, trouxe essas pessoas para cá, essas pessoas choravam, a gente tem tudo gravado, de alegria, porque assim, lembraram de mim, viram que a gente existia, sabe? Então, a construção do jongo não foi uma ideia, foi minha, não, foi construído com o jongo da Serrinha e o Caxambu do Salgueiro. Eles pensaram em tudo, eles que vieram com o dia, porque o dia tem a ver com o dia da vovó Maria Conga, entendeu? Então, por isso que eles pegaram esse dia, porque é uma senhora que hoje não está mais entre a gente, mas que é a ancestral que deu o pontapé nessa cultura aqui. Então, assim, foi porque a minha política é sempre de fora para dentro, filho. É uma política construída com o povo, ouvindo o povo, porque eles é que têm que me dizer qual é a necessidade dele na cidade. Não sou eu, diante dessa minha cabeça das tranças louras, que vou dizer tudo para os outros. Para com isso, para. Então, através desses dois grupos de jogo, foi que a gente construiu. E aí, o que acontece? Eles, né, receberam moção de reconhecimento da sua existência, medalha. E aí, eles agora me estão cheios de show, cheios de coisa, sempre estão me convidando. Sabe, que é isso? Voltaram de novo para a popularidade, entendeu? É sobre isso, não tem que ficar atrelado nem a mim, nem a ninguém. Eu tenho que fazer o meu papel, né? Como também a gente homenageou, tá tudo dentro da cultura, tá tudo do que a gente ouviu, que foi o rap, semana passada. Demos, acho que foi 150 moções para o povo do rap. Pessoas que fazem rap, que eu vou te dizer que nem nunca teve nessa, a não ser as pessoas mais famosas, tá, não sei o quê, mas como o jongo, como os blocos, que ninguém nunca ouviu falar. Aí eu chamei todo mundo, porque o que eu trabalho também? Da gente homenagear a quem de fato merece ser homenageado. Porque tem muita gente que esse povo cansa de homenagear, que todo dia é homenageado, todo dia. E aí as pessoas só pegam para dizer, eu também homenageei a fulana de tal. Eu não preciso disso. Eu não preciso, estou sendo muito sincera. Então eu quero dar moção e medalha, já que eu tenho direito para dar. Aí me faz, de fato, essas coisas, me faz eu sentir, Felipe, nesses dias, cara, com tanta satisfação que estou aqui dentro, que eu já falei para eles, que é melhor para mim do que para eles, entendeu? Porque a insatisfação de estar aqui, assim, da gente ser impossibilitado, de fato, de fazer o que a gente quer fazer, é tão grande que quando você consegue esses momentos, te dá uma satisfação, pelo menos em mim, me dá uma satisfação muito grande. Eu canso de dizer, meu querido, não fique pensando
que é por eleição, porque eu já estou nessa vida muito antes, muito antes. Então, eu sei muito bem, eu faço questão de valorizar. Então, quando a gente fez isso agora pro rap, foi uma maravilha, todos eles maravilhados, tudo me marcando, não sei o quê, nananana, sabe? Porque nunca foram valorizados. O rap completou ano passado 50 anos. Olha aí, 50 anos de existência e você não valorizar, como é que pode uma coisa? Eu digo para você, filho, que eu falo aqui na minha equipe, gente, eu não quero acreditar, porque eu não quero botar salto, eu quero sempre continuar de chinelo de dedo para dizer que o povo está esperando eu entrar para fazer isso. Sabe? Porque assim, eu não fui a primeira preta. A primeira preta a entrar aqui dentro dessa casa, com 100 anos da existência dela, Felipe, chama Benedita da Silva. E a outra preta, que veio ventar, que veio movimentar, que veio dizer, não quero mais preta aqui de 10 em 10 anos, nem de 20 em 20 anos. Foi Marielle Franco, que chegou aqui e disse, pode todo mundo correndo, tá entendendo? Lá se qualificando para vir se tornar parlamentar. Então, cara, eu tenho que dizer que desse tempo para cá é que a gente começou a, de fato, botar o nosso povo no lugar que eles realmente têm que estar. E aí, quando foi sábado agora que passou, já é claro que a minha equipe quer me matar. Se eles pudessem, eles faziam. Foi mais de 500 moções para pré-vestibular, Felipe, e educadores populares. Cara, que já existe há 40 anos. Olha a quantidade, muitas pessoas negras que estão nas universidades, agradeça isso. Aqui no meu mandato, a maioria que tem vieram de pré-vestibular, que tem formação superior. Então, como é que você não vai valorizar um povo desse? Então, essa é o meu motivo de valorização. Ano passado, logo assim que eu entrei, eu dei mais de 100 para as mulheres negras. Mas que mulheres negras? Não é as que a gente, de fato, conhece o dia a dia, que tem que ser valorizada também. Mas as que ninguém conhece, as que, sabe, fazem a sua construção cotidianamente nas suas favelas, na sua zona norte, na zona oeste, que estão lá contribuindo para o filho daquela fulana continuar vivo, que o seu trabalho fez com que seu filho e seus netos fossem para a universidade. Então, quando eu fui dando moção para essas mulheres, teve uma que eu vou falar que ela é administrativo da ONG Crioula, que é onde eu tenho que valorizar desde sempre, porque é o lugar que eu me reconheci enquanto mulher negra e que me fez ter todo esse entendimento, toda essa postura, essa capacitação para que hoje eu fale do combate ao racismo com tanta propriedade. Mas a Luceni, ela é administrativa de Crioula, só eu fiquei em Crioula, sei lá, quase 10 anos, ela já tem o tempo, quase 30. Gente, ela ficou, Felipe, o sábado eu a vi, ela ficou tão assim. Cara, Mônica, por que tu me deu uma moção? O que eu fiz? Eu digo, o que você fez? Você está em Crioula há mais de 30 anos. Você é que faz esses projetos de Crioula. Caminhar para que Crioula possa cada vez mais oportunizar diversas outras mulheres negras na sua capacitação. Para que nós pudéssemos ficar assim como eu, como você, como várias. Então, você faz parte dessa multiplicação. Tá me entendendo? Então, assim, eu trouxe o nome dela porque todas as vezes que eu a vejo, ela fala, menina, olha, mostrei para minha mãe, para meu pai, não sei o quê. Olha, que eu fico, sabe, muito emocionada quando eu escuto. Teve também aqui, para poder deixar você falar, aqui de um bar aqui aqui no centro da cidade, ali perto, no Balança, mas não cai. Um nordestino, né, que ele veio de Ceará, aqui numa luta tremenda. Aí abriu um bar, depois de muito trabalho, muita dificuldade, garçom e tal. E aí resolveu botar o nome do bar dele sem preconceito. Porque percebeu, filho, que a população LGBT, que em sua maioria trabalha mais de madrugada, tal, não tinha um lugar para comer uma sopa, para descansar. E aí ele botou o bar dele como esse lugar. Cara, como é que tu não vai homenagear uma pessoa dessa? Que consegue ter esse autocuidado, um homem nordestino, por outros seres humanos. Então, é sobre isso, sabe? O que eu quero dizer para você, que eu trouxe alguns casos, é sobre esse trabalho que eu faço, que está tudo imbuído dentro desse guarda-chuva do combate ao racismo, mas que a gente expande para toda uma cidade. Bom, as suas respostas vão dando ideias para outras perguntas, mas vamos tentar manter o tempo que a gente está controlando aqui. Eu queria te fazer a pergunta final agora, em relação a novas ideias que você está pensando para uma eventual nova legislatura. E o que você está esperando dessa eleição em relação à formação de uma nova Câmara? A gente já falou aqui sobre ter poucas mulheres, menos ainda mulheres negras. O que você está pensando
está esperando, né, e analisando também, porque nem sempre o que a gente analisa é o que a gente espera, para essa nova formação de uma Câmara e que você pensa no eventual novo mandato seu. E aproveita também, já deixa seu recado final, suas redes, que depois a gente faz a despedida aqui. E obrigado, já agradeço também a sua participação. Obrigada a você. É assim, é isso, eu vou continuar com essa mesma política no sentido do combate ao racismo. Eu não tenho como mudar, né? Essa é a minha política, torna a falar de vida e de parlamentar. Enquanto eu estiver nessa esfera, é sobre isso. E mesmo se eu não ser parlamentar, é minha política de vida. Não tem outra. Agora, dentro dessa política, eu trabalho todas as outras que a cidade pede. Então, a gente está pensando, né, para 2025, né? Está mais atenta sobre as leis de cota para os servidores, né, do município, porque a gente está vendo quanto isso está capenga, quanto isso não está tendo nenhuma importância, já que cotas, por favor, né? Não era nem para estar numa século XXI, 2024, numa discussão. Mas, se a gente tem que estar, então vamos para dentro deles. Né? A gente também falar sobre os servidores elementares, que são os servidores que a prefeitura tem, principalmente dentro de escolas, dentro de repartição pública, que ganha menos que um salário, sabe? Que, cara, em sua maioria são negros, que isso é um absurdo, absurdo total. Então a gente está, né, isso pensando. Falar das campanhas, Felipe, que a gente começou a fazer nas rodas de samba, né? A gente botou o nome Sobe o Tom. Por quê? Por conta do que aconteceu lá na roda de samba Pé de Tereza, que eu acho que você ficou sabendo, aqueles dois, tanto a mulher era argentina, como o rapaz era daqui, que fizeram aquele gesto de macaco, aquela coisa absurda, que a gente, né, tomou a frente enquanto comissão, fomos até a DECRAD com o responsável do samba, enfim, demos uma visibilidade e também encaminhamos, e não só visibilidade, não só enquanto essa mulher parlamentar que sou, mas demos encaminhamento para o Ministério Público, para a Defensoria, que tem um núcleo específico que advoga sobre essa situação do racismo, e que eles estão respondendo, e aí a comissão foi excelente nisso, fazer com que eles respondam como racismo, né, que é um crime inafiançável, que foi o que eles fizeram. E a partir disso a gente bolou, junto com outros sambas aí, já conversamos, fizemos uma reunião, para estar fazendo essa campanha, né, Sobe o Tom, o nome é Sobe o Tom, falar sobre o racismo. Temos uma cartilha que elaboramos, que está maravilhosa, né? A gente está distribuindo ela nas escolas, que é isso, as escolas do município, principalmente. Não é que o outro não pode pegar, mas principalmente porque isso são de fato crianças, né, que tem que estar vindo com esse entendimento. A gente foi para algumas escolas esse ano, até esse ano de 2024, Felipe, com a questão racial dentro das escolas, criança dos seus 8, 9, 10 anos, entendeu? Vivendo essa situação. A questão da gente pegar mais pesado sobre o racismo religioso, sabe? Que é isso, gente. Eu não estou aqui dizendo que as pessoas têm que ser do axé, têm que ser do amém, têm que ser evangélica, não. Seja o que quiser. Então, vamos, de fato, cobrar essa cidade laica, esse Estado laico. É isso. É fazer com que essas leis existentes sejam implementadas de verdade no cotidiano. E não adianta ficar só evangélico falando, não, o evangélico, o católico, o espírita, o candombelecista, enfim, vamos respeitar as religiões. É sobre isso, não é querer reinventar nada. E isso a gente sabe que acontece por conta do racismo. Porque como é que é vista a religião na qual eu, como coisa do diabo, como coisa do demônio? Não, gente, para com isso. É a religião que eu profeto, que a minha cultura, que eu acredito, vamos respeitar, é somente isso, né? Também, o Felipe, a gente se comprometer mais, né? Porque a gente fez o nosso relatório, como eu falei aqui para você, final, e já distribuímos, mas é isso, vamos ainda mais cobrar ainda mais em 25, porque temos ali naquele relatório 88 recomendações. Porque já que o Eduardo Paz propaga pelos 4 cantos aí que está construindo essa cidade antirracista, eu dei a cidade para ele. E não dei da minha cabeça, eu dei a partir de ter escutado profissionais que estão sobre a gestão dele.
Não fui eu, foi as pessoas que falaram para nós. Nós construímos a partir da escuta, a partir das audiências. Então é isso. Agora ele vai ter, a gente vai cobrar dele quais as implementações de verdade ele vai ter que fazer, sabe? Cobrar de verdade com que esse programa da saúde da população negra, a gente já conseguiu que ele fosse para a Secretaria Municipal de Saúde, mas ele tem que ser implementado. Eu não vim para cá para que, de fato, fazer lei, o Felipe, e ela só ficar no caderno, ou só ficar no livro. Não, não é para isso. Eu faço lei e eu quero ver ela ser implementada. Eu quero ver as pessoas chegarem aqui e dizer, olha, eu fui atendida assim, assim, eu vivi assim, assim, sobre a lei que a senhora fez. Entendeu? Então, não é para ficar de enfeite. Eu não quero medalha, não quero botar plaquinha no meu gabinete dos projetos de lei que eu fiz. Não, eu quero que elas sejam, de fato, implementadas. Então, a gente, em 25, se a gente for eleito, vamos cobrar todas essas implementação dessas leis. E investir ainda mais no afroturismo, né? Porque o afroturismo, cara, agora é isso. A gente falar sobre esse fomento, né, da cultura negra no que diz respeito aos seus festivais, né, da sua alimentação, das suas roupas, entendeu? A gente, de fato, fazer uma coisa mais... Não é que eles não são organizados, não, eles são até muito. Se a gente não fosse organizado, a gente não tinha chegado onde a gente chegou, tá? Mas a gente, de fato, fomentar, né, uma estrutura específica para essa população. A gente mostrar para essa cidade, para esse estado, para esse país. Está aí, ó, o turismo está dando hiper certo. Mas o turismo nosso não é só também o carnaval, não é só uma roda de samba, que é maravilhosa, eu amo de paixão. Não, o turismo para nós tem muitas. E o afroturismo vai estar falando sobre isso. Então, assim, tem mais coisas, mas é isso, assim. Está cobrando também mais a GERER, que é esse núcleo da educação, né, que tem dentro da prefeitura, que é um núcleo especificado para falar sobre o racismo, que ele fale, para que, de fato, essas escolas municipais, que essas crianças não passem mais por esse racismo, que esses professores, esses diretores, essas pessoas da ponta sejam capacitadas realmente sobre o racismo. Racismo não é só dia 20, dia 25 de julho, não é. Então, assim, não falta trabalho, Felipe. Se eu for te negar que não falta. De segunda a segunda tem trabalho aqui nesse gabinete, entendeu? E o bonde é isso, o bonde vai passando. O bonde não para. Não para e não há de parar. E a gente está aí, entendeu? Eu peço a vocês, né, que eu estou aí nessa continuidade de vereança, nessa continuidade dessas políticas públicas para a gente combater o racismo. Essa é a minha política. E dentro do combate do racismo, a gente vai falar sobre o cotidiano da cidade. Tudo. Moradia, saúde, educação, cultura, turismo, sabe? Tudo. Porque tudo, o ir e vir nosso, perpassa pelo racismo. Né? Transporte. Por que o transporte da Zona Norte tem que ser dessa forma? Por que o transporte da Lagoa, do Leblon, tem que ser uma coisa mais tranquila? Não. O ônibus da Zona Oeste, o ônibus da Zona Norte tem que ter tanto conforto quanto o ônibus da Zona Sul. E isso não acontece por conta do racismo. É só a gente prestar atenção. Vamos olhar antes e depois do túnel, mas com atenção, que vocês vão de fato entender o que eu estou falando. Eu não estou inventando moda e não estou falando mimimi. Vocês vão entender, sabe? Então, assim, me seguem na rede, Mônica Cunha Rio, né? Estou lá. Travou, mas voltou aqui. Obrigado, Mônica, mais uma vez. E obrigado à audiência do Diário do Rio que está assistindo aqui. Continue assistindo as entrevistas para facilitar na hora de escolher, na hora de votar. Valeu, gente. Tchau, tchau. Aquele abraço. Falou. Obrigada, Felipe. Obrigada por tudo, gente. Obrigada.